Chegamos então no nosso último módulo e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a logística reversa e as aplicações para o agronegócio. Então, pensando na nossa distribuição dos módulos, a gente fecha esse conteúdo dos principais elementos que a gente discutiu ao longo dessa disciplina. E aí, sempre começando com a nossa reflexão, já fechamos o ciclo? Isso no final, né? A gente planejou, fez todo o planejamento de todas as operações, fizemos as roteirizações necessárias, avaliamos o processo de armazenagem, de estocagem, levamos o nosso produto para o consumidor final. E aí, a logística parou por aí? E se alguma coisa deu errada, se o produto chegou quebrado ou avariado? E se nesse processo de uso desse produto que foi entregue, esse produto por si só, no final da sua vida útil, ele pode gerar algum impacto no meio ambiente? Então eu preciso prover de um sistema para tirar esse produto perigoso do sistema. A gente pode pensar na logística reversa, que deve ser bem conhecida de vocês, das baterias, das lâmpadas, né, que são cadeias reversas bem consagradas. E no caso agrícola, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a logística reversa das embalagens vazias de agrotóxico. Então, pensando no que a gente foi desenvolvendo ao longo dessa disciplina, em que a gente tratou de todos os elementos que compõem uma cadeia de suprimentos, planejando essas operações que tratam não só desse fluxo de materiais e produtos, de matéria-prima, do processo de produção até o consumidor final, mas a cadeia de suprimentos também trata desse fluxo de informação que volta. E fechando o ciclo, a gente tem a logística reversa, que também parte desse planejamento, da implementação e controle desse fluxo de materiais, só que agora do ponto de consumo até a origem. E a gente vai apresentar duas grandes linhas dentro da. Uma outra definição da logística reversa também é a reutilização controlada de matérias-primas secundárias, né, ou que são objetos de reciclagem também, né, as embalagens vazias que podem ser reaproveitadas e voltar para um outro processo produtivo. Então, a logística reversa também cuida dessa reintegração dessas matérias-primas secundárias no processo produtivo. E aí, pensando na nossa cadeia, né, o que a gente vai estar fazendo? A gente tem o fluxo regular, né, de qualquer cadeia de suprimentos, seja ela agrícola ou não, que vai desde o fornecedor, passa pelo processo produtivo, vai para a distribuição, chega ao consumidor final e chegando ao consumidor final, ou a vida útil desse produto acabou e ele pode reintegrar um outro processo produtivo. A gente pode pensar isso muito nos equipamentos eletroeletrônicos, nesses componentes que podem ser desmontados e voltar para o fluxo, ou quando o produto chegou no consumidor final, avariado, quebrado, e eu preciso tirar esse produto do sistema, claro, e depois mandar um novo produto para esse consumidor final, mas as empresas precisam prover essa logística reversa, né, para tirar esses produtos avariados que também podem ser remanufaturados e voltar para o sistema, ou eu posso simplesmente reutilizar partes
desses componentes, né? E aí também tem uma logística reversa que vai dar conta do quê? Dos resíduos gerados pelas cadeias de suprimentos. Então, como eu já mencionei logo no começo, as embalagens vazias de agrotóxico, a cadeia, por exemplo, de pneus, né, de lâmpadas, de pilhas e baterias, porque esses produtos, esses resíduos gerados, eles têm um impacto ambiental muito grande, então eu preciso tirar esses produtos que acabaram, né, e essas embalagens que têm um potencial impacto ambiental, tirar elas do sistema e dar uma destinação correta, ou incineração, ou reciclagem, se for o caso, né? Quando a gente falou muito dos desafios ao longo dessa disciplina, né? Os desafios de infraestrutura, de armazenagem, de compatibilizar a oferta com a demanda, né? E aí a logística reversa, ela também tem esses mesmos desafios e que são ainda, que ficam mais evidentes, principalmente porque a gente está falando de uma cadeia mais dispersa, com uma quantidade muito mais fracionada de produtos que precisam ser retirados do sistema. Então, a gente tem o fluxo tradicional da logística, e aí depois a gente tem a logística reversa, em que eu posso classificar ela em pós-venda ou pós-consumo, e eu preciso tirar esses resíduos, esses produtos, né, para serem ou reaproveitados ou então descartados, mas eles precisam sim de uma destinação correta, né, para serem descartados de maneira em que não tragam prejuízos para o meio ambiente. E aí, como eu já tenho mencionado aí, os fluxos reversos, eles têm mais desafios ainda do que os fluxos diretos, do que os fluxos comuns das cadeias de suprimentos. Primeiro, né, a gente é muito mais difícil estimar esta demanda. Vamos pensar em produtos que chegaram até o seu consumidor e chegaram avariados. Como é que eu vou estimar esse índice de avaria? Então, isso depende. Pode ter, de fato, acontecido algum problema ao longo do fluxo direto, acontecido alguma coisa durante o transporte, durante a armazenagem, e esse produto chegou até o consumidor avariado e eu preciso tirar ele do sistema. Então, é de difícil estimação esse volume que precisa ser retornado pela cadeia de suprimentos. O transporte, imaginem a pulverização desses pontos, né? Não tem uma concentração como quando a gente consegue fazer isso num centro de distribuição, num centro de armazenagem. Eu concentro carga e daí faço a minha roteirização. Aqui é completamente o oposto, né? Da mesma forma que eu não consigo estimar essa demanda, eu não sei aonde vão estar esses pontos. Os preços desses produtos, a gente falou muito, né, das margens aí, principalmente da importância da logística, porque a gente está tratando em muitos casos agrícolas de commodities agrícolas que tem o valor agregado desses produtos é baixo, e aí a logística é um desafio, porque qualquer vantagem logística se traduz, né, em rentabilidade para os produtores rurais. Nesse caso ainda é mais desafiador, porque a gente está falando de resíduo, né, de produto em final de vida, ou produto avariado, ou embalagem vazia, né, que de repente não tem nenhum valor agregado, né, ela pode entrar em outros sistemas. Então, a gente está falando de lixo, de resíduo, que realmente não tem, né, não tem um preço, uma dinâmica de preços aí. Então, sim, na maioria das cadeias em que é preciso ter fluxo reverso,
esse preço dessa logística tem que estar embutida aí ao longo do percurso. E aí, em termos do que a gente precisa em termos de recursos, né? Todos os recursos que a gente precisa para os fluxos diretos, a gente também precisa para os fluxos reversos, né? Então, a gente tem que fazer planejamento de transporte, de armazenagem das informações, fazer gestão do estoque, achar uma destinação correta, ou vai ser incinerado, ou vai para uma indústria que vai reprocessar essa matéria-prima, né? Essa matéria-prima secundária, e vai ter uma outra, né? Vai entrar em uma outra cadeia, uma cadeia de embalagem, enfim, né? Uma cadeia de reciclagem, e aí depende dessa matéria-prima secundária, tá? Então, eu já tenho mencionado um pouco disso, que a logística reversa, a gente tem a logística reversa pós-consumo e pós-venda. E aí, o que é isso, né? Pós-venda, você tem os fluxos diretos, as compras aconteceram as compras. Isso não estou falando, essa logística pós-venda e pós-consumo vale, né, não só para as cadeias agroindustriais, tá? Então, a gente pode pensar muito aí em outros produtos que não só os produtos agrícolas, tá? Então, pode ter acontecido um problema no pós-venda, como, por exemplo, teve um erro de expedição, excesso de estoque, e aí os produtos vamos pensar aí na indústria de alimentos, né? Na indústria atacadista, que armazena, né? Que tem uma estocagem de alguns produtos alimentares. Então, esses produtos podem estar chegando no seu final de vida, tem uma data de validade para esses produtos. Eu preciso tirar esses produtos desses centros atacadistas e dar uma destinação, né? Então, eu não posso reaproveitar, se a gente pensar em alimentos, mesmo que alimentos processados, industrializados, eu vou ter que descartar esses produtos, vou ter que voltar para a indústria, né, para ele ser descartado corretamente, enfim. Então, na logística pós-venda, isso pode acontecer. E aí, pensando nos eletroeletrônicos, por exemplo, esse produto pode, né, ter chegado danificado, e aí as empresas que vendem esse tipo de produto, eles têm que prover uma logística reversa. Então, eles têm que ter um canal de atendimento para que os consumidores possam acessar e, né, acessar a empresa para que ela possa, então, disparar esse processo de retirada do equipamento que não chegou nas condições acordadas e voltar ela para a indústria, enfim, para, né, o processo e para identificar qual foi o problema, se vai recondicionar ou se vai ser descartado e vai entrar em outras cadeias. No pós-venda também, né, a gente tem, então, o que acontece com esses produtos que saíram do sistema. Eles podem voltar, então, para o que a gente chama para o mercado secundário, através desse processo de remanufatura, e aí isso acontece muito talvez no mercado brasileiro isso não é muito comum, mas no mercado norte-americano é bem comum, os refurbished. Então, tem um monte de notebook que sai do sistema, teve uma pequena avaria e aí volta para o mercado e pode ser vendido, né, um preço mais barato, né? São os remanufaturados. Mas se isso não é possível de acontecer, principalmente aí para os eletroeletrônicos, né? Eles vão para um desmanche em que você pode reaproveitar parte dessas peças para produzir outros, ou então vai para reciclagem, ou então vai para um aterro sanitário, porque não tem o que fazer, ou dependendo do produto, né, ele tem que ser incinerado. A gente vai ver que esse é o caso das embalagens vazias de agrotóxico, as embalagens de papelão, enfim, isso pode voltar para reciclagem,
Inclusive, algumas embalagens plásticas podem também ir para reciclagem, para fazer outros produtos, ou então vão para incineração. Esses são os dois grandes destinos das embalagens vazias de agrotóxico. E quando a gente pensa em logística reversa pós-consumo, então eu consumi, aí aqui sim o pós-consumo é o exemplo das embalagens vazias de agrotóxico, porque o produto foi consumido, né, o agricultor fez o uso daqueles produtos, e aí ele vai ter que fazer todos os procedimentos na embalagem, fazer tríplice lavagem, né, furar a embalagem para inutilizar ela, e aí ela vai ser retirada do sistema pela indústria, né? A indústria é responsável por retirar esses produtos. O produtor rural ele tem que levar essa embalagem, né, para os centros de recolhimento, e aí ou vai para incineração ou vai para uma reciclagem, né? Mas na logística pós-consumo, então em geral é isso, acabou o fim da vida útil daquele produto, resíduos industriais ou fim da utilidade para o primeiro consumidor. E aí qual o principal destino desses produtos? Ou vai para o mercado secundário ou remanufatura, desmanche, aterro sanitário, incineração, enfim. Depende do tipo de resíduo que a gente está falando, tá? A ideia da logística reversa, né? Claro, tem uma relação muito, muito forte com as questões ambientais, porque quando a gente pensa em resíduo, a gente sabe que muitos resíduos têm impactos ambientais significativos e a gente precisa dar uma destinação correta para eles. Sobretudo aí os agroquímicos, pilhas e baterias, eletroeletrônicos, plásticos, lâmpadas, óleo. Então tem uma logística reversa bem importante também para óleo. Principalmente tem essa coisa dos óleos como óleos combustíveis, e aí todos os postos de gasolinas também tem toda uma logística reversa para esses resíduos que ficam lá, né? Então a gente não pode simplesmente descartar eles de qualquer forma. Então essas cadeias aí listadas, ela tem uma legislação que normatiza como é que tem que ser esse descarte, né? E aí essas logísticas reversas dessas cadeias acontecem de forma induzida por lei, né? Por um marco legal. E tem cadeias reversas que deram muito certo no Brasil, porque a gente tem uma massa de desempregados, né? E porque tem interesse econômico, porque esses resíduos têm um valor econômico relativo, como é o caso dos metais, latas de alumínio, chumbo, chumbo de baterias, papéis, não tanto quanto as latas de alumínio, né? Mas tem alguns desses resíduos têm um valor econômico que fomentou a logística reversa dessas cadeias. E aí, afinal, então, eu acho que essas são as duas grandes vertentes por que fazer. Claro, tem um apelo ambiental, a gente tem a questão da sobrelotação dos aterros, a gente vive num paradigma de escassez de matéria-prima e aí, por isso, sim, a gente precisa reaproveitar resíduos. E no caso daqueles produtos que eu falei que tem tem um poder legal, né? Que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que normatizou várias cadeias, né? Tem uma obrigação legal de retirar esses resíduos do meio ambiente. Isso acontece de maneira mais efetiva para algumas cadeias, outras nem tanto, né? Mas, de qualquer forma, são cadeias que precisam se estruturar.
Eu deixo aqui o link, tá? Para depois vocês verem com calma, que foi uma das apresentações dos grupos, né, dos vídeos feitos pelos colegas de vocês no primeiro semestre de 2018, né? E fica para vocês verem que eu uso parte desses conteúdos, né, que vocês próprios me subsidiam para ilustrar o conteúdo daquela aula, tá? Então fica aí a dica para depois vocês verem com calma esse videozinho. Eu já vim falando um pouco sobre as dificuldades dos fluxos reversos, independente se é pós-consumo ou se é pós-venda, né? Mas a grande dificuldade aí versa nesses 3 parâmetros: quantidade, previsibilidade e qualidade, porque afinal de contas, qualidade, a gente está falando de resíduo, né? Claro que tem cadeias que têm um maior valor agregado, né? Como a gente pode... É bem comum aí para vocês as latinhas de alumínio, né? Mas a gente está falando de resíduo, então não tem qualidade, né? Quantidade é muito disperso, eu não consigo, né, agregar, ter um centro agregador desses produtos, salvo aí a logística reversa das embalagens de agroquímicos, que a gente vai discutir, em que sim, essa logística reversa ela é facilitada, porque eu tenho centros, o produtor rural, quando ele compra o produto, ele já sabe aonde ele tem que retornar a embalagem vazia, né? E ele tem um prazo para devolver essa embalagem vazia. Então isso facilita, né, em termos de concentração de carga, para eu poder fazer a retirada fazer a retirada desses resíduos do sistema. E a previsibilidade, né? Então é difícil de prever, porque a gente está falando de geração de resíduo, a gente está falando de problemas que vão acontecer pós o consumo, então a previsibilidade desses produtos também é dificultada. Alguns números para vocês conhecerem, tá? Em 2016, tá? São os últimos dados que a gente consegue. É difícil também ter estatísticas mais precisas, né? Então, essas estatísticas também não são atualizadas com tanta frequência. A gente tem um mercado, por exemplo, de computadores, né? Isso já deve ter aumentado muito, de 16 milhões de toneladas, de 16 milhões de unidades. Mas, imaginem, né? Claro, esses equipamentos têm uma vida útil, né? E pensando neles como lixo eletrônico, né, que eles geram, e o quanto a gente consegue tirar isso do sistema, só 4% do lixo eletrônico gerado a partir desses equipamentos eletrônicos, não só computadores, que a gente consegue tirar do sistema. A gente pode pensar em telefones celulares, só 3% a gente consegue reciclar. Embalagens de longa vida, né, também é um tipo de embalagem que cresceu muito nos últimos anos. Foram mais de 15 bilhões de unidades. Então vejam a ordem de grandeza. A gente consegue tirar mais do sistema, né, fazer uma logística reversa dessas embalagens de 28%, mas veja a quantidade aí de unidades em que essas embalagens de longa vida estão presentes em muitos produtos, né? Muitos produtos alimentares, né? Por exemplo. Então, isso está presente no nosso cotidiano. Então, por isso a importância também da gente fazer a coleta seletiva nas cidades em que é possível, para tentar dar uma destinação correta para o próprio lixo que a gente gera, né? A exceção aí desses números, como eu já venho mencionando, as latinhas de alumínio. E por que isso acontece?
acontece porque sim, tem um valor agregado nessas latinhas maior, elas têm um valor econômico, têm valor monetário, e a gente tem uma massa de pessoas que precisam, né, uma massa de desempregados que usa dessas coletas aí como meio de sobrevivência, né, de subsistência. Como eu mencionei, então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela normatiza algumas cadeias produtivas, e em linhas gerais o que ela quer? Reduzir, quer promover a redução da produção de resíduos. E como isso? Reusando, né, matéria-primas, produtos quando possível, e reciclando o que não puder ser reusado. Tá? O que essa lei, então, ela estabelece? A cadeia de agrotóxico está aí presente, né? Eu já vou ilustrar quais são essas principais cadeias, mas ela prevê, então, a prevenção e a redução da geração de resíduos. Para algumas cadeias, ela prevê um incentivo fiscal para os agentes que atuam nessa cadeia, né? Mas também tenta estabelecer educação ambiental, instrumentos de fiscalização. A Política Nacional de Resíduos Sólidos ela é bem completa, mas, óbvio, o que falta é, de fato, a aplicabilidade em muitas cadeias. Então, essas aqui são as 6 cadeias definidas dentro da Política Nacional. Então, a cadeia de agroquímicos, pilhas, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e produtos eletroeletrônicos. Então, todos os agentes que atuam nessa cadeia, a indústria, no caso dos agroquímicos, aí, tem a indústria e tem as empresas que são as distribuidoras, elas têm responsabilidades partilhadas sobre esse sistema, e os consumidores também, no caso aí os produtores rurais. Então, cada agente que atua nessa cadeia tem uma participação para promover o estabelecimento da logística reversa. Tá? Existem outras regulamentações, a Política Nacional dá essas diretrizes, mas, por exemplo, né, se a gente pensar aí na logística pós-venda, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que normatiza e garante, né, o direito do consumidor após a compra, né, seja porque o produto chegou avariado, né, ou, enfim, o Código de Defesa do Consumidor também normatiza a logística reversa pós-venda para o segmento, né, que pode se utilizar, enfim, desses parâmetros reversos aí. É importante a gente destacar, claro, tem muitas questões ambientais aí presentes, né, como a importância da logística reversa, mas a gente pode também tentar atrelar os benefícios de um sistema reverso eficiente como um diferencial competitivo na empresa. Então, as questões ambientais, sim, porque a gente sabe que algumas cadeias produtivas elas geram resíduos ao final e isso eu preciso tirar do sistema. Então, como a gente está sempre falando que a logística está atrelada com questões de marketing e direto com o consumidor final, alguns consumidores tomam, né, a decisão de comprar aquele determinado produto, sim ou não, em função também de como é que a empresa ela se comporta, né, na geração de resíduos. Então, a gente tem alguns exemplos bem contemporâneos, que a própria embalagem, então essas empresas como, principalmente da indústria de cosméticos, né?
Então tem o caso Natura, que tem muito apelo ambiental, e aí ela tem linhas de produtos, né, em que as embalagens são ecológicas, tenta usar o mínimo de embalagem, trabalham com refil, né, para promover mais sustentabilidade ambiental. Então, vejam como as questões ambientais elas estão incorporadas dentro de uma estratégia da empresa em se apoiar em questões de logística reversa. Motivações econômicas, esse apelo sustentável ele agrega valor à marca, né? Por exemplo, eu posso ter linhas de produtos aí, né, também apoiados nessa dinâmica reversa, ou porque eu reutilizo a embalagem, ou porque as embalagens vieram de um sistema reverso. Então, tem uma importância econômica que está sempre apoiado na imagem, né? E aí isso culmina, então, na imagem da empresa, pode ser um diferencial competitivo, a cereja do bolo desses negócios, né? Então, sim, as empresas podem se apoiar, porque a logística reversa de qualquer cadeia ela vai ter um custo, né? E o custo vai ser um custo significativo pelos problemas que a gente já mencionou, né? Porque a gente está muitas vezes falando de lixo sem valor agregado, disperso e pulverizado em pequenas quantidades. Então, isso tem um custo sim, mas a empresa que se dedica, né, a completar o ciclo da sua cadeia de suprimentos, ela pode incorporar essas questões, né, esse apelo ambiental da sua cadeia de distribuição como um diferencial competitivo. Falando especificamente aí sobre os agroquímicos, né, então a gente tem um uso, às vezes, muito intenso de agroquímico no Brasil, não só de agrotóxico, mas também de fertilizantes, e esses produtos eles são embalados e distribuídos, né? Então, esses produtos, porque o Brasil usa muito, né? Usa muito agrotóxico, usa muito fertilizante, essas embalagens precisam ser retiradas do sistema. Tanto que a logística reversa dos agrotóxicos, dos agroquímicos, dessas embalagens, ela serviu de exemplo para normatizar outras cadeias reversas, como de pilhas, como de lâmpadas, né? Então, a logística reversa, dos agroquímicos, ela antecede muitas cadeias que se usaram da logística reversa como exemplo, tá? Então, como eu coloquei aí, o Brasil, ele consome bastante, né, defensivos agrícolas, sejam 1/3, isso são os dados do IBGE, tá? 1/3 dos estabelecimentos agrícolas usou defensivo agrícola, né? Então, muitos estabelecimentos usam e isso gera um grande volume de embalagens, né? De embalagens vazias que precisam sair do sistema, ter uma destinação correta. E essa destinação, ela pode ser o quê? Né? Algumas embalagens podem ser reutilizadas na cadeia produtiva de outros produtos, ou, dependendo da embalagem, ela não pode, né? Porque tem muitos resíduos químicos ali e ela precisa ser, então, incinerada. Mas, enfim, a ideia é mostrar que o uso de defensivos vem crescendo no Brasil, ano a ano, e bem como a geração de resíduos.
E aí, a partir disso, é que vem, então, a Lei Federal de 2000, que regulamenta as diretrizes e as regras para o recolhimento, transporte e destinação final das embalagens vazias. A partir dessa legislação é criado, então, um INPEV, que é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, que apoia esta cadeia reversa, tá? Então, a INPEV, ela tem a participação da indústria química e também do setor que faz a distribuição, a venda desses produtos para os agricultores. E, claro, tem o papel do agricultor aí, que é um elemento importante. A partir da instituição, então, do INPEV, o Brasil vem conseguindo retirar grande parte das embalagens do sistema. Tem um destaque aí para as embalagens plásticas primárias. Claro, porque o agricultor ele é obrigado a retornar a sua embalagem vazia, e isso é controlado, tem uma fiscalização, então tem uma nota, claro, a gente tem um problema, né, da pirataria em qualquer segmento, né? Então, os produtos vendidos, né, mediante nota fiscal, então o produtor rural está lá discriminado, né? O sistema já sabe quanto foi vendido, para quem foi vendido, e aí esse produtor rural ele tem um prazo para devolver essa embalagem vazia nas centrais de recolhimento. A indústria é responsável por fomentar essas centrais e prover a logística reversa, fazer o recolhimento dessas embalagens e levar para as centrais de reciclagem e de incineração. Eu gosto dessa foto, para mim não é legal ver esse mar de embalagens, né? É chocante. Claro, a gente está retirando essas embalagens do sistema, mas vejam, né, o enorme uso que a gente tem feito, né? Então, é um paradigma interessante para a gente discutir. Mas, enfim, de qualquer forma, a gente vem conseguindo tirar isso do sistema. Esse vídeo aqui é bem importante que vocês vejam, porque ele mostra todo o funcionamento da logística reversa, promovido então, né, pela INPEV, que é quem tenta apoiar esse setor, essa cadeia reversa, mas mostra muito bem o funcionamento. Então, toda a operação, o que acontece com o produtor rural, o que ele tem que fazer depois, o que ele faz com a embalagem, essa embalagem vai para um centro de recolhimento, o que acontece no centro de recolhimento, né? Depois de uma triagem, esses produtos ou vão para reciclagem e para quais cadeias eles podem, né, ser utilizados. Então, os produtos, principalmente as embalagens plásticas, parte dessas embalagens que vão para reciclagem são usadas pelo setor da construção civil. Então, aqueles conduítes, né, para construção, enfim, são provenientes da reciclagem de embalagens vazias de agroquímicos, tá? Então, a gente consegue, através desse vídeo, ilustrar bem toda a dinâmica da cadeia, até inclusive os produtos que não podem ir para reciclagem e que precisam, então, sim, ser incinerados, tá? Por que essa cadeia reversa deu certo no Brasil? É uma cadeia de sucesso porque a gente tem o que a gente chama de responsabilidade partilhada. Claro, tem um poder da fiscalização, né, sobre os agricultores, sobre a indústria química, né, mas a responsabilidade é partilhada entre os agricultores, entre os canais de distribuição, né, as centrais de venda, a indústria, que é aqui, né, tem um grande papel sobre isso,
E o poder público. Então, o poder público, sim, ele tem a responsabilidade por fiscalizar, por conscientizar produtores, agricultores, da importância, né, e do uso racional dos agroquímicos e da importância da devolução dessas embalagens vazias nas centrais de recolhimento. Tá? Então, quais foram as determinantes de sucesso dessa cadeia reversa de embalagens de agroquímicos? Foi, primeiro, a implantação de um aparato legal, depois, a coordenação mútua desses agentes, né, e de quais são as suas responsabilidades e seus deveres, e um outro elemento essencial foram os programas, e que ainda acontecem os programas de educação e conscientização ambiental, principalmente para o setor rural. Então, esse aqui é um pouquinho do panorama da logística reversa de agroquímicos aqui no Brasil, né? Então, o número de agricultores, as revendas e as cooperativas que também, né, são responsáveis pela retirada desses produtos, dessas embalagens vazias do sistema. Essas embalagens vão para centrais de recolhimento e aí para a destinação correta, para incineração ou para as recicladoras. Um movimento importante que tem acontecido são os recebimentos itinerantes. Isso porque tem muitos agricultores, né, em que ou os centros de recolhimento são muito distantes, a logística de acesso, né, a essas centrais de recolhimentos são difíceis, então tem aumentado muito essas coletas itinerantes no Brasil. Então isso aumentou muito o volume de embalagens que a gente conseguiu retirar do sistema. E aí, né, isso vai um pouquinho de um trabalho que a gente fez avaliando com mais cuidado esse sistema reverso. Né? Esse sistema reverso, aí fica aí uma reflexão, uma inquietação aí para vocês. E esse sistema reverso, ele por si só também, né, é poluente. Eu estou lá usando caminhões para tirar esse lixo e dar uma destinação correta. Sim, a gente precisa fazer isso porque a gente está falando de resíduos, mas esses sistemas reversos, principalmente de embalagens vazias, eles precisam ter mais centrais de recolhimento, eu preciso ter mais postos de reciclagem ou de incineração, a fim do que de mitigar essa emissão de CO2, porque eu estou tendo um fluxo lá de caminhões para retirar isso do sistema, né? Então, eu preciso equacionar também, né, essa ponta aí. É mais uma provocação, né? Porque a gente está falando muito de sustentabilidade, mas o próprio reverso, o próprio sistema reverso, ele precisa ser melhorado, né? Porque ele também pode gerar impactos ambientais significativos, né? Pensem naquele mar, aquela foto emblemática ali, aquele mar de embalagens vazias. Eu também precisei de muitos caminhões para retirar aquelas embalagens, né? Então, fica uma conta que a gente precisa equacionar com cuidado. Essa aqui foi um pouquinho da bibliografia da aula de hoje. E, de maneira geral, eu espero que vocês tenham gostado da disciplina, recomendem para os colegas e nos vemos em breve.